Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Professor Marcos, começando mais um Top Atualidades, que já entra aí na sua telinha, o mural de notícias, Esse top que é de 24 a 30 de maio, começa aí com a aula especial, cujo tema, Barack Obama faz gesto histórico com visita a Hiroshima. Brasil perde 12 cidades de São Paulo em Mata Atlântica. Petroleiras recorrem ao Supremo contra a revisão do cálculo dos royalties. Ultranacionalista entra no governo israelense, Estados Unidos e palestinos reagem. E Farc pede reforma eleitoral para trocar balas por votos na Colômbia. Então, aí uma série de temas interessantes, começando, claro, por essa visita histórica de Obama a Hiroshima, a cidade japonesa de Hiroshima. Então, nós vamos voltar para aquela aulinha de destaque. Então, como prometido, vamos voltar para aquela aula especial, a aula de destaque. Barack Obama faz gesto histórico com visita a Hiroshima. Então, aí mais uma marca do presidente Barack Hussein Obama II. Você achou estranho? Ainda não sabe o nome inteiro do ainda, Porque esse é o último ano, Mas ainda presidente dos Estados Unidos, Barack Hussein Obama II, então esse é o nome dele. E claro, ele tem feito aí uma administração muito diferenciada, por isso que eu disse, agora há pouco, mais uma marca da administração Obama. Primeiro presidente americano a visitar Hiroshima, todos se esquivaram do convite, aproveitando a reunião lá no Japão do G7, Obama fez esse gesto histórico visitando a cidade. E aí você vai vir aqui na lousa comigo, para a gente bater um papinho um pouco melhor, Vem cá comigo aqui. Então, nós temos aqui o seguinte. Primeiro, não vá, principalmente você que vai fazer aí o Enem, cuidado, hein? E claro que vai fazer concurso também. Obama não foi pedir desculpas. Isso, se o presidente americano fizesse, olha, era bom ele nem voltar para a Casa Branca, viu? Não ia dar certo. Por quê? É claro que o Obama não foi para Hiroshima pedir desculpas. Os Estados Unidos jamais vão admitir que foi um erro jogar uma bomba atômica em Hiroshima, e isso foi no dia 6 de agosto de 1945 e depois, no dia 9 de agosto do mesmo ano, claro, Nagasaki. Isso os americanos não vão fazer, pode ficar lá o Japão sentadinho na cadeira esperando, isso não vai acontecer. Então Obama foi, já que teve a reunião do G7, aqui não é lá no Japão, ele foi homenagear os mortos e deixou claro que as vítimas foram dos dois lados, de pessoas inocentes, mortas durante a guerra no Japão e mortas também de vítimas do exército japonês. E, aliás, vale a pena até aqui fazer uma abertura. O Japão jamais pediu desculpas à China e à Coreia do Sul principalmente, pelas invasões, pelos massacres que foram praticados durante os anos 30, antecedendo a Segunda Guerra Mundial. O Japão invadiu a Coreia, depois invadiu o norte do Japão, onde eles cometeram atrocidades, crimes de guerra. Nenhum governo japonês jamais pediu desculpas por isso. Há um clima ruim, diplomaticamente falando, entre China, que exige esse pedido de desculpa do governo japonês, e também vai ter que esperar sentado, porque o governo japonês jamais vai admitir que foram crimes. Agora, voltando aqui ao tema principal,
Então é importante que você lembre que Obama foi fazer uma homenagem, é o primeiro presidente americano a visitar a cidade, aproveitou a reunião do G7, você lembra quem forma o G7? O candidato ou estudante, né? Você lembra, não lembra? Então vamos lá. Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, certo? Então esses três, né, são as três maiores economias do G7, depois vem a França, o Reino Unido, e aí o Canadá, e aí Itália. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bingo, bateu. Então esse aqui é o G7. E, vamos lá, não esquece que era G8, existia o G8, mas por causa da questão da Crimeia, 2013, 2014, a Rússia, inclusive foi ideia, né, foi a pedido do primeiro-ministro do Reino Unido, não é? David Cameron, a Rússia foi expulsa do G8 e o Vladimir Putin deve estar muito chateado até agora. Agora, para finalizar aqui, por que eu estou escrevendo aqui as marcas do senhor Barack Obama? Porque essa visita a Hiroshima está aí junto, né, finalzinho de administração Obama, marcada pela reconciliação política com a ilha de Cuba e o ano passado, né, esses dois eventos que marcaram o ano passado, e o acordo nuclear do Irã, que, óbvio, teve aí um papel fundamental do executivo americano na costura desse acordo nuclear iraniano, que foi realmente uma grande surpresa, já que era secreto e quando veio a público era porque o Irã tinha aceitado esse acordo. Então, nós temos aqui, você percebeu que tem uma gama de assuntos que inclui essa visita a Obama a Hiroshima. E para você que gosta de ver minhas aulas, essa semana eu vou gravar um Aprendi Mais Essa, depois você olha lá aí no site do NEAF, um Aprendi Mais Essa, aonde vamos discutir se a bomba é ou não, atirar a bomba em Hiroshima e Nagasaki, se foi ou não justificável. Acho que vale a pena depois você ver. Vamos lá, vamos voltar aqui então para o slide. Então tá aí, primeiro-ministro japonês, não é? Presidente Obama, se dando as mãos, aquela coisa toda, tudo bonitinho. Mais um quadro aqui para depois você ler com calma. E aí está sendo lembrado, não é, que o Obama visitou o Japão para a reunião do G7, nas 7 maiores economias do mundo, só que de países desenvolvidos. Não esqueça que a China é a segunda maior economia, mas é um país em desenvolvimento, então não vai fazer parte do G7. Está aí o finalzinho, então, dos quadrinhos. Então, mais um slide para depois você ler com calma. E, claro, esperando que você, ainda que não leu a fundo, vá ler. Você que vai fazer o Enem, você que vai fazer um concurso, guarda isso, entenda, põe aí na sua memória, porque, claro, o gesto do presidente americano realmente repercutiu em todo mundo. Fechou? Então vamos lá, continuando o Top Atualidades. Brasil Natureza. Brasil perde 12 cidades de São Paulo em Mata Atlântica. Então, o que é isso? Sim, é o desmatamento que avança no país, que é o que comete o maior desmatamento do mundo, o Brasil e a Indonésia. São dois países que têm uma grande floresta tropical, mas o Brasil tem muito mais. E, claro, tem praticado isso, já vem desde a hora que os portugueses chegaram
no nosso litoral aqui no sul da Bahia, não é? E 30 e poucos anos depois começaram a plantar cana. Aí começou a festa, primeiro retirando o pau-brasil, isso deu uma aceleradinha aí no desmatamento, mas quando chegou a cana-de-açúcar, a Mata Atlântica começou a pagar uma conta cara, tanto é, você não pode confundir achando que é a Amazônia, é o sistema florestal do Brasil mais devastado, né? Há aí um cálculo entre 7% a 5% do que restou nesses 500 anos de Brasil, da Mata Atlântica e, infelizmente, o desmatamento não parou de avançar. Legal? Segundo quadro aí para depois você ler com calma. E relação desmatamentos e São Paulo. Sugestão de leitura, lama da Samarco destruiu 237 campos de futebol de Mata Atlântica em Minas Gerais. Brasil Justiça. Petroleiras recorrem ao Supremo contra a revisão do cálculo dos royalties. Então, para você que não sabe o que é royalties, é o que a petroleira, é o que a empresa que explora um recurso natural do Estado tem que pagar para o governo desse Estado. Então, no caso, nós temos aí, né, aqui ao longo do litoral brasileiro, onde as petroleiras retiram petróleo, claro, do subsolo e tem que pagar royalties para os devidos governos, sendo que o Rio de Janeiro é o que mais recebe os royalties. Cuidado que essa notícia está falando sobre os royalties do petróleo pós-sal, pós-sal, hein? Porque o Brasil tem dois tipos de petróleo, tem o pós-sal e o pré-sal. Então isso que está sendo dito aqui é o pós-sal, já que essa história de royalties do pré-sal ainda vai ser decidido pelo Supremo Tribunal em data que ainda não foi marcada. Então cuidado com essa notícia e, óbvio, por que há o interesse dos governos em aumentar o imposto? Porque o petróleo está muito barato, o preço caiu demais, não está entrando o dinheirinho que os governos esperavam. Foca nisso, hein? Então, o segundo quadro para você ler. Relação Supremo Tribunal e Petróleo. Sugestão de leitura, a ANP, né, a Agência Nacional de Petróleo, retoma a revisão do cálculo dos royalties do petróleo. Mundo Oriental. Ultranacionalista entra no governo israelense. Estados Unidos e palestinos reagem. Então, se os americanos estão reagindo a um gesto do primeiro-ministro, né, Benjamin Netanyahu, de Israel, é porque o negócio é preocupante, né? Porque se tem um parceiro, se tem uma parceria aí que funciona muito bem, é Estados Unidos e Israel. Então, se os americanos estão criticando, o que dirá os palestinos? Essa história de ultranacionalismo em Israel é uma grande realidade. Um outro país onde isso existe é os Estados Unidos, mas não se compara aos ultranacionalistas de Israel, principalmente ligados a religiosos, né? Você tem aí no Israel vários rabinos que praticam, né, dão aula de religião em escolas e praticam abertamente a xenofobia, o racismo lá em Israel. E é claro que sobra para os palestinos boa parte dessa xenofobia e desse racismo, e a entrada de um ultranacionalista só vai piorar as relações entre o governo Benjamin Netanyahu e o governo Mahmoud Abbas dos palestinos. Fique espertinho com isso. Segundo quadro para você ler mais tarde, e relação Israel e Estados Unidos. Sugestão de leitura, governo Netanyahu promove em Israel uma lei para controlar ONGs pacifistas. Mundo Política. Farc pede reforma eleitoral para trocar balas por voto na Colômbia. Então já tem aqui um tempo que eu venho lembrando vocês
sobre essa questão dirigida, né, pelo governo Santos, né, o Juan Manuel Santos, da Colômbia, que sucedeu em eleições democráticas, né, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe foi quem realmente combateu as Farc com muito peso, desestruturou essa organização, que não é feita apenas por um grupo, por isso que é chamado as Farc, né, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Agora, Juan Manuel Santos, que vem aí, já tem 3 anos, que vem tentando arquitetar um acordo pacífico entre o governo dele e essas instituições consideradas terroristas, é mais um gesto aí nessa tentativa. Não esquece que o antigo presidente, né, o ex-presidente Álvaro Uribe, hoje senador, é o que mais faz oposição a Santos, que discorda e não está sozinho desse acordo com as Farc. Então é um tema que, quando a gente fala de Colômbia aqui no Top Atualidades, ou nas minhas aulas de atualidades, sempre vai entrar essa questão do acordo entre as duas partes, que é mediado por Cuba. Ok? Segundo quadrinho, então, você lê mais tarde. Relação política e eleições. Sugestão de leitura: Farc e governo da Colômbia estão dispostos a selar paz em breve. E vamos então ao desafio da semana passada. E para você que não viu, não leu ainda a questão, tá aí na sua telinha para que você possa escolher, ler, escolher com calma e espero escolher a alternativa B de bola. Isso é Pasadena, hein? Isso deu um trabalho lá nas eleições, né? Em 2014 para Dilma Rousseff, isso rolou tal. Comprou, não comprou, pagou mais, não pagou mais, então não é um assunto ainda caducado, hein? Não caduca esse assunto. Sabemos que a situação da presidente, ou melhor, não é? Presidente afastada, a situação não é boa e, claro, esse é um assunto que ainda vai ser muito debatido e lembrado possivelmente em alguma provinha aí, seja ela de concurso ou do Enem. Então, alternativa B de bola, Pasadena. E vamos então, né, finalmente, ao desafio dessa semana. Pacientes com câncer vão à justiça por substância sem registro na Anvisa. Pesquisado há mais de 2 décadas, barreiras burocráticas impedem o cidadão de ter acesso livre ao tratamento com o medicamento somente através das vias judiciais. É uma substância produzida pelo corpo humano e pode ter como função ser antitumoral, possuindo ação antiproliferativa e estimula a apoptose, que seria uma morte celular programada, ou seja, impede que o câncer se espalhe e produza a morte de 2 células. Acontece que esse medicamento é uma substância experimental e, apesar de usuários e familiares descreverem melhora significativa no combate à doença, utilizando o medicamento, o mesmo não possui registro na Anvisa. E assim, consequentemente, não pode ser distribuído livremente para a população. Os estudos com esta substância foram iniciados no começo dos anos 90 pelo professor Gilberto Orivaldo Chierici, no Instituto de Química de São Carlos, USP, e o mesmo descreve a ação da substância como uma espécie de marcador, sinalizando para o corpo sobre a célula cancerosa, deixando as mesmas mais visíveis para que o sistema imunológico a possa combater. Qual o nome do medicamento que está sendo negado pelo governo? Letra A: fosfoetanolamina sintética. B: bicalutamida. C: ciclofosfamida. Ou D: capecitabina.
E assim fechamos mais esse Top Atualidades, né, que foi de 24 a 30 de maio, né? Fechamos então um mês, mais um mês, chegando finalmente na metade do ano e esperando que você tenha gostado. E claro, esperando que você estude, faça aí a sua pesquisa e mantenha o foco. Grande abraço a todos, até lá.